Bom dia. Antes de meditar na Escritura, um aviso. Na nossa última assembleia da igreja, foi no final de setembro, a igreja votou fazermos uma campanha para a reforma, praticamente a construção de banheiros, do banheiro masculino. E então você que quer fazer parte desta campanha, você pode ofertar, e essa oferta você pode entregar aos diáconos. É uma oferta, sinta-se à vontade, livre para ofertar ou não. Caso você ache que não dá, entendemos, óbvio. Mas se você entende que pode ofertar, você pode falar com um dos diáconos. Como é esse modelo de oferta? A ideia é se comprometer em 10 meses. É o que nós fazemos. Esses ar-condicionados foram comprados com ofertas. 10 meses. Irmãos ofertaram R$5 por mês, outros R$10 por mês, outros 20, outros 50, e aí vai, cada um ofertou segundo o que podia. Dessa forma, uma criança pode ofertar, um jovem, um adulto, um irmão, uma irmã, uma família, você pode ofertar para a reforma do banheiro, porque sozinhos não conseguiremos fazer essa reforma dos banheiros. E por que é importante? Porque os homens, principalmente os homens, sabem a precariedade dos nossos banheiros masculinos e, posteriormente, tirando o banheiro masculino lá de trás, nós estaremos melhorando e construindo mais salas de escola dominical. Nós carecemos de salas. Tem uma sala aqui, e eu sei que é difícil a didática numa sala aqui, nesse prédio maior, então faremos mais salas lá atrás e já preparando para a construção de salas em cima. Precisamos de sala para música e para muitas outras atividades na igreja. As coisas são meio apertadinhas. Então, para que nós consigamos isso, é necessário todos os irmãos estarem ofertando. Agora, oferte, como diz na Escritura, e esse versículo se aplica a isso, com alegria, com que Deus colocou no seu coração. O dízimo é obrigatório a todo crente no Senhor Jesus Cristo. A oferta voluntária, neste caso de reforma, não é para você ter como uma obrigação, a não ser que você queira e entenda que é importante para a igreja esse tipo de oferta. E aí você fala com um dos diáconos, diz, olha, eu vou me comprometer, por exemplo, com R$20 por mês. Começando agora, a gente quer começar agora em outubro, né? Aí você vai 20 até completar os 10 meses, todo mês, você entrega para um diácono essa oferta, ok? Eles vão entregar um carnezinho, não é isso? Carnezinho, vai marcando, e aí você vai ofertando. Agora, como não queremos fazer nada invasivo, é você que procura o diácono, não é verdade? Você procura o irmão, olha, eu quero ofertar, porque aí fica uma coisa bem voluntária, que é o que nós esperamos. E vamos orar por isso, porque é muito importante nós termos mais salas de escola dominical, embora essa oferta não é para a construção das salas de escola dominical, mas é para o do banheiro masculino, para poder depois trabalhar nessas salas. Mas vamos para a Escritura, vamos meditar na palavra do Senhor hoje pela manhã, e nós vamos observar em Lucas 14, do verso 1 ao 6, Lucas 14, vamos observar em Lucas 14, do verso 1 ao 6, como o Senhor Jesus, ele perseverou no ensino correto das Escrituras. O Senhor Jesus, ele persevera no ensino coerente da Bíblia durante todo o seu ministério. Isso é importante, porque nós vivemos numa época em que o ensino da Escritura acaba flutuando muito, de época para época. Então, na década de 80, se falava muito sobre bênção e maldição, né? Aí, na década de 90, outros milagres surgiam. E aí, cada década vai tendo um ensino que mais se destaca. E muitas vezes um ensino ou errado ou não bem explicado dentro da Escritura. Mas o ensino real da Bíblia continua o mesmo, desde a época do Senhor Jesus Cristo, desde a época do Antigo Testamento, obviamente com as devidas adaptações à sua época, porque hoje nós temos internet, avião, então você tem que adaptar. Mas os princípios do uso da internet estão na Bíblia. Os princípios de como você administrar a sua vida para a glória de Deus estão na Escritura. Nós só vamos adequando ao nosso contexto, mas mantendo os mesmos princípios. Jesus, ele continua ensinando
a verdade e perseverando nesse ensino. Vamos ler Lucas 14, do verso 1 ao 6. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Nós queremos ver, pelo menos, fazer aqui algumas reflexões, 3 reflexões sobre o ensino do sábado. Jesus, mais uma vez, ele está ensinando sobre o sábado. Jesus persevera no ensino correto do sábado. Por quê? Porque era um grande problema naquela época a compreensão real do que significava guardar o sábado. E essa compreensão não estava muito clara. Por isso, nós queremos observar esse texto na sequência e ver quais lições nós tiramos para as nossas vidas. A primeira reflexão é que o ensino persistente de Jesus contra o legalismo do sábado. Jesus, ele mantém esse ensino persistente. Ele não muda a sua mensagem. Ele continua ensinando persistentemente contra o sábado, porque o sábado gera o legalismo. Não é que ele é contra o sábado, ou contra a guarda do sábado, mas ele é contra o ensino que os fariseus apresentam sobre o sábado. E esse ensino traz uma forma de legalismo. E o que é isso? É um tipo de salvação por obras. Só é salvo quem guarda o sábado, como o fariseu dizia que deveria ser guardado. Só que o fariseu, nós já vimos isso, e os escribas, eles tinham mudado um pouco do que realmente era o ensino do sábado. Nós vimos que o ensino do sábado, o sábado, a guarda do sábado, era com relação a uma obra servil, era com relação a um trabalho remunerado. Eu não devo trabalhar no dia do Senhor, no dia dedicado ao culto a Deus. Isso não quer dizer que eu não possa ajudar uma pessoa que está precisando. Isso não quer dizer que eu não possa, como Jesus dá o exemplo no verso 5, retirar um boi meu que caiu num buraco. Eu posso, vou deixar o boi morrer? Ou meu filho caiu num buraco no dia do sábado. Ah, filho, dorme aí. No domingo eu vou aí te tirar. É sábado, não é assim que funciona. Mas o fariseu, ele levou a esses extremos. Por quê? Porque o legalismo é o desejo, dentro desse período do primeiro século, os judeus tinham isso em mente, que o legalismo era essa tentativa, o desejo de ser salvo pela prática das obras da lei. Então, como eles queriam muito essa salvação, eles exageraram no cumprimento de muitas leis. Entende? O lavar as mãos era uma lei que os fariseus tinham colocado, que não tem na lei de Moisés. E ele disse: se você não lavar as mãos antes da refeição, isso é um pecado terrível, você está impuro. Mas não tinha exatamente isso na lei de Moisés. Se você tocar num gentil, você está impuro. Isso não tem na lei de Moisés, mas eles criaram esses regulamentos porque eles queriam ser, vou usar essa expressão muito popular, santos demais, entende? É claro que nunca é bom você ser santo, nunca é ruim você ser santo demais. Sempre devemos crescer em santidade. Mas os fariseus estavam fazendo da maneira errada, penderam para um radicalismo extremo, onde eles mesmos criaram regras excessivas que Deus nunca pediu. Era contra isso que Jesus estava combatendo. E Jesus teve esse conflito com os fariseus em muitos momentos do seu ministério. No Evangelho de Lucas tem 3 grandes episódios em que Jesus faz milagres no sábado. É errado fazer milagres no sábado? É errado curar uma pessoa no sábado, no dia de descanso a Deus? Alguns dos fariseus, obviamente, diriam que sim. Mas certamente o Senhor Jesus estava mostrando que não era errado. Nesse momento aqui, é importante dizer que Jesus estava na casa de um fariseu. Geralmente Jesus curou, nos outros episódios, que nós vamos ver rapidamente, e já vimos, né, nas outras mensagens, mas Jesus curava pessoas no sábado na sinagoga.
Aqui Jesus ele está na casa do fariseu, com vários fariseus e escribas fazendo uma refeição ali. É muito provável que este fariseu ele estivesse começando a simpatizar com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lembra que no texto anterior que nós estudamos, olha Lucas capítulo 13, o texto anterior, versículo 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai daqui, porque Herodes quer matar-te. Alguns fariseus, é a primeira vez que nós observamos isso no Evangelho de Lucas, eles estavam avisando Jesus: olha, retira-te porque Herodes quer matar-te. Muito provável que eles estavam simpatizando, pelo menos alguns. A palavra-chave aqui é alguns, estavam simpatizando com Jesus. Depois desse episódio, não foi muito depois, porque o verbo em Lucas 14:1 é aconteceu que, né? Então sugere que foi pouco tempo depois, um desses fariseus chama Jesus: olha, vamos almoçar lá em casa, eu quero ouvir mais do ensino do Senhor. Então esse fariseu, e ele chamou outros fariseus, esse fariseu estava interessado no evangelho do reino e chamou outros fariseus ali. E dessa vez, Jesus ele se torna mais enfático, mais incisivo no ensino. Antes, Jesus curava, e depois é que o fariseu reagia. Nesse aqui, Jesus primeiro pergunta: é certo ou errado curar ou fazer um milagre no sábado? E aí eles não tiveram o que responder. Aí depois foi que Jesus curou. Percebe a diferença? Jesus ele está perseverando neste ensino correto. Jesus não está indo contra a lei de Moisés da guarda do sábado. Jesus está dizendo: vocês têm que seguir o sábado da maneira correta, assim como nós também o temos. E então Jesus aqui, ele vai curar um homem que se achava doente. Era um homem hidrópico. A ideia de ser hidrópico é porque ele tinha um acúmulo, uma retenção de líquidos no corpo por alguma doença. Era um homem que estava muito inchado. E a doença que não é clara nem específica, mas ele estava inchado por conta dessa retenção de líquidos. E então o Senhor Jesus vai e o cura. Parece esquisito. Como é que Jesus estava na casa de um fariseu com os convidados para o almoço e aparece esse homem do nada? Não parece meio esquisito? Mas é porque, na época, isso não era estranho. As refeições, principalmente com uma personalidade pública como Jesus, elas eram muitas vezes feitas a portas abertas. E muitos dos servos ficavam ao redor enquanto estava acontecendo a refeição ali. E era muito provável que alguém chegava e saía. E esse homem, vendo Jesus ali, se aproximou também com o desejo de ser curado. Então lembre-se que em outro momento, quando Jesus também estava fazendo a refeição com o fariseu, chegou uma mulher, né, chorando, arrependida dos seus pecados, para lavar ali os pés do Senhor Jesus. Então acontecia que havia esse movimento, as casas eram mais abertas, os locais eram mais abertos, e não havia essa restrição tão grande quanto há hoje. Alguém vai almoçar numa residência, chama seus convidados, só tem aqueles. Não vai chegar ninguém de surpresa, de modo geral. Pode até chegar, né? Por isso, faça comida a mais. Mas, de modo geral, não acontece no nosso contexto. Mas, se você for para algumas regiões do interior do Ceará, você está lá almoçando e, de repente, chega um vizinho, um amigo, vamos comer aqui e come. É muito normal. Aqui é esquisito. Mas, em algumas partes, é muito comum. Lá, no primeiro século, era assim também. Então, cuidado. Pode ser que o pastor chegue de repente na sua casa para almoçar, deixe a comida do pastor preparada ali. E o pior é que quando vai, leva a família e os irmãos agregados junto. Aí fica muita gente. Ok. Olha então o verso 3. Lucas 14, verso 3. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei, aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, curou e o despediu. Jesus ele já estava persistindo nesse ensino, tentando mostrar àqueles irmãos a necessidade de deixar o legalismo do sábado, e antes de curar ele pergunta. Ou seja, é como se esses fariseus aqui, eles já estivessem cedendo ao ensino, e agora Jesus é muito mais incisivo. É ou não é correto curar no sábado? O que é que vocês acham? Calaram.
Em outro momento, eles não se calaram. Eles foram rígidos, eles foram duros com Jesus, como vamos revisar já já. Mas aqui se calaram, ou seja, eles estavam sendo vencidos pelo ensino persistente de Jesus. Então, na vida temos que fazer assim, nós temos que ensinar o Evangelho, e ensinar o Evangelho várias vezes, e os elementos que têm a ver com a vida cristã, e este ensino da Bíblia, ele vai entrando nas nossas vidas e vai nos conquistando e nos convencendo. Às vezes é difícil deixar certas práticas, é difícil deixar costumes que não agradam a Deus, mas é com o ensino da Bíblia que nós vamos, pouco a pouco, melhorando, deixando certas práticas de pecado, crescendo na comunhão com Deus. Não é de um dia para o outro. De um dia para o outro foi a nossa conversão. Foi uma grande bênção, uma grande transformação. E depois dela, nós temos que batalhar para conhecer mais e mais ao Senhor. Pelo menos 3 vezes é registrado no Evangelho de Lucas que o Senhor Jesus curou no dia de sábado. Uma destas é a que nós estamos observando hoje pela manhã. A primeira está em Lucas 6, do verso 6 ao 11, foi a cura do homem de uma mão ressequida, lá na sinagoga. E a segunda está em Lucas 13, do 10 a 17, que acabamos de ver, que foi a cura de uma mulher possessa há 18 anos e que vivia encurvada. Talvez a palavra que nós usamos aqui, no nosso contexto, a mulher vivia entrevada, mas ela estava há 18 anos possessa. E Jesus expulsou o demônio, curou no dia de sábado. Existem algumas premissas do ensino de Jesus sobre o dia do sábado. Primeira, está lá em Lucas 6, verso 5. Nós não vamos rever todos os 2 casos, porque já estudamos isso nas meditações de domingo pela manhã. Mas olhe Lucas 6, verso 5. E acrescentou-lhe, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer, eu que criei essa lei. Lá em Êxodo capítulo 20, fui eu que dei esta lei. Eu que formulei a lei do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Como eu posso quebrar o sábado? Entende? É isso que ele estava dizendo para os fariseus. Que o Pai entregou, mas certamente não foi só o Pai que entregou a lei faz referência à lei de Moisés, lá em Êxodo 20, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então Jesus, assim como participou da criação de todas as coisas, e é o sustentador de todas as coisas, a lei que Deus deu a Moisés também é a mesma lei que Jesus deu a Moisés. E Jesus está dizendo, é minha essa lei, eu formulei, vocês estão ensinando errado. Entende? Então é uma das premissas do ensino do sábado, Jesus é o Senhor do sábado. Aí você pergunta, então pastor, temos que guardar o sábado? Isso nós vamos deixar para o final da meditação, mas adiantando. Nós temos que guardar o princípio do que significa o sábado na Bíblia. O sábado na Bíblia significa que eu tenho que ter um dia específico para Deus. Um dia de santificação, adoração e descanso. Nós temos que ter este dia. Este dia ele pode ser o sábado, pode ser o domingo, pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Depende do dia em que a igreja escolhe para ser o dia de adoração. Na nossa cultura é o domingo, porque o domingo é um dia de feriado, um dia de folga nacional. Então, convencionou-se que é no domingo. E também é uma convenção dizer que domingo é o dia do Senhor, a própria palavra traz essa ideia, a etimologia da palavra domingo. No entanto, outras culturas não têm esse nome domingo para o primeiro dia da semana. Na verdade, em inglês é Monday, não é isso? Sunday. Monday é segunda, né? Desculpa, é porque eu pensei no primeiro dia. É Sunday. Pô, é o dia do sol, né? É o dia de ir pra praia. Tem nada a ver com o dia do Senhor, né? No inglês. E olha que eles tiveram uma grande influência a cristã, né? Batista, ali no início das 13 colônias. Mas, bem, o fato é que não depende do nome, ser domingo ou não. Depende de um dia que a igreja tem que guardar para Deus. Nesse dia, você tem que adorar a Deus, santificar-se ao Senhor, você tem que descansar. Descansar de quê? Do trabalho servil. Trabalho servil é o laborar, é o ato de laborar, é o ato de trabalhar para ganhar seu sustento. Nesse dia você não deve fazer. Professor, vou tirar para corrigir prova no domingo. Repense.
corrija outro dia. Mas por que não pode? Qual o problema? Isso é legalismo. Bem, aí entra, né? Você tem que guardar o domingo para o Senhor. Se você for corrigir prova no domingo, é o seu trabalho laboral. Você é pago para corrigir prova, não é verdade? Vou preparar, digamos que eu sou professor, vou preparar meus slides para a aula de segunda. Sou um estudante, vou estudar porque eu tenho prova na segunda. Então você está quebrando o princípio do dia do Senhor. Essa é a verdade. Trabalhando no domingo. Entende isso ou não? Acho que sim. E para nós não é fácil, muitas vezes, mas é o que nós devemos fazer. Não é verdade? E Jesus está dizendo, no domingo, no caso no sábado, você pode ajudar um irmão, você pode curar uma pessoa, você pode ajudar seu filho, você pode almoçar na casa do irmão, você pode fazer essas coisas, não é proibido. Mas você deve também santificar-se e adorar o Senhor. O que você não pode é trabalhar. É ter uma função de trabalho. A função que você tem nos 6 dias da semana que você trabalha, remunerado, você não pode exercer no domingo. Ou remunerado ou não remunerado, você do trabalho, aquele trabalho que lhe mantém. Ainda outra premissa é que é lícito ajudar alguém no sábado, como acabamos de dizer. Olha Lucas capítulo 6, ainda verso 6. Diz assim: sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Eles já estavam ligados, esperando Jesus curar para acusá-lo. Quebrou o sábado, porque, segundo a lei de Moisés, quebrar o sábado, qual era a pena da quebra do sábado? Era a pena de morte. Você quebrar o sábado implicava morte. Para o judeu, era mais ainda. Havia o dia do sábado, mas havia também o ano sabático. E ainda havia o ano do jubileu, que era um tipo de sábado. Então você tinha um sábado dia, mas você tinha um ano todo que era o sábado. Entende? Não quer dizer que ninguém trabalhava naquele ano, mas quer dizer que haviam algumas atividades que eram suspensas naquele ano. Trabalhava 6 anos. No 7º ano, as colheitas, as plantações, elas deviam parar. O semear devia parar. No 6º ano, você colheria dobrado para poder, no sábado, não plantar nada, a terra descansa. Há um descanso da terra ali, isso para o judeu. Não precisamos seguir isso hoje, porque o princípio do sábado, entendemos que se restringe ao dia. E o ano era mais característico da cultura de Israel. Mas, para eles, era lei. Estava lá na lei de Moisés. Só que nós não somos Israel hoje. Resultado, a nação de Israel não guardou os sábados, os anos sabáticos, num determinado período. E quando Deus os envia para o cativeiro babilônico, Deus diz, vocês vão ficar debaixo do jugo da Babilônia, escravos da Babilônia, 70 anos. Porque esta é a contagem dos sábados que vocês não guardaram. 70 anos sabáticos não foram guardados. Por conta disso, escravos, 70 anos. E a terra de Israel vai descansar da plantação os 70 anos. Deus forçosamente cumpriu a sua lei. Percebem isso? Entende? O princípio é o mesmo. Ah, pastor, bobagem esse negócio de trabalhar no domingo. Não vejo problema. Ok? Aí você trabalha 6 dias na semana e trabalha o domingo. Não é verdade? Aí virão as consequências na sua vida. Virá o cansaço, virá a depressão, virá a ansiedade, virão as preocupações. E um dia você está na igreja chorando e triste, não sabe o porquê. Você criou isso. Você escolheu essa vida. Você escolheu não seguir o princípio que Deus deixou de tirar um dia para adorar a Deus, para descansar e para santificar o nome do Senhor. Você escolheu. Entende? Agora, é claro que o Senhor é maravilhoso e misericordioso para perdoar. Arrependa-se, peça perdão. Claro que Deus vai te perdoar. Mas não queira viver sofrendo, não é verdade? Aproveite as coisas do Senhor. Dedique o dia do Senhor ao Senhor. E assim Deus nos abençoará ricamente. Olhe ainda, Lucas capítulo 6, verso 1 e 2, nós temos assim:
Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Aos fariseus, eles que atacavam. E ficaram atacando Jesus até o final. E aqui a questão não é uma cura, não é um milagre, é o colher espiga. Mas não é pecado? Estão colhendo, pastor. O pecado é colher é pecado, não pode colher no sábado. Você não pode colher no sábado no seu trabalho. Eu estou colhendo para vender, eu estou colhendo para comercializar. Mas, na lei de Moisés também dizia que se eu sou pobre, estou com fome, há uma porcentagem do cereal que todo lavrador, que todo agricultor de Israel devia deixar no pé, para que o pobre tivesse o que comer. Olha que lei maravilhosa, não era? Então, se eu sou pobre em Israel, não tenho o que comer, eu sei que vai ter tantos % lá no pé para eu comer, porque os meus irmãos vão deixar. Não vai ter ninguém passando fome em Israel. E os discípulos do Senhor Jesus, a subsistência deles era muito irregular, então eles estavam passando e fizeram ali o seu almoço. Colheram, mas não para comercializar, mas para se alimentar. Isso não era pecado. Mas para o fariseu era, porque ele criou um rigor extremo que nem Deus tinha criado dentro da lei de Moisés. Eles ampliaram a lei de modo negativo e Jesus disse: olha, vocês atam fardos pesados demais que nem vocês carregam e querem que os outros carreguem. Esse era o problema do fariseu. Ensinava a palavra de modo errado, rígido demais, que nem eles mesmos conseguiam, e de uma rigidez desnecessária. De uma rigidez completamente desnecessária. Jesus estava, além de que o fariseu fazia isso, por quê? Por que ele era tão rígido? Porque ele achava que dessa forma ele conseguiria sua salvação. Salvação por obras da guarda da lei de Moisés. Desde o Antigo Testamento é ensinado que a salvação da condenação dos pecados é por meio da graça. A graça de Deus é mediante a fé no sacrifício do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas eles deturparam isto. Então, vamos para Lucas, capítulo 13, verso 10. É o segundo texto que fala sobre o sábado. Lucas 13, verso 10. Do 10 ao 17, não vamos ler tudo, mas esse texto vai falar, acabamos de observar esse texto nos domingos pela manhã, vai falar sobre esta mulher possessa há 18 anos e que andava encurvada, né, talvez devido provavelmente, certamente, devido à sua possessão. Olha Lucas 13, verso 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. E aqui, mais uma vez, os fariseus foram contra, eles se indignaram, principalmente o chefe da sinagoga, ele cita a lei de Moisés contra o Senhor Jesus. E Jesus, nesse texto, procura mostrar àquele povo, especificamente aos fariseus, que é necessário uma fé saudável. Uma fé saudável não reage desse modo. Quem tem uma fé saudável não é hipócrita, não ata fardos pesados demais, anda segundo a vontade de Deus e entende o quanto nós somos pecadores. Isso não significa legitimar o pecado, isso significa entender quem somos. Somos pecadores. O pecador precisa de arrependimento, de perdão e de crescer no caminho do Senhor. Se um pecador não se arrepende do seu pecado por causa da Bíblia, o que pode levá-lo a se arrepender? Não tem mais nada, não é verdade? Se a Bíblia, que é a palavra de Deus, lida, pregada, não faz um pecador se arrepender do seu pecado, o que é que vai fazer? Eu brigar com ele, ele vai se arrepender do pecado dele? Acho muito difícil, né? A palavra de Deus é o poder. O Espírito Santo é que opera tal arrependimento. Nosso instrumento, irmãos, é a palavra do Senhor. E todos nós devemos utilizá-la para nos exortar dos nossos pecados e uns aos outros, para crescermos no conhecimento de Deus. Aqui, então, Jesus, mais uma vez, cura no sábado e é atacado pelos fariseus e ensina a ter uma fé saudável. Olha Lucas 13, verso 14.
O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, não no sábado. Ele enxergava que a cura ali era um trabalho. Não é verdade? Só que Jesus, ele não era sustentado por curar as pessoas. Jesus era Deus, o Messias, que estava curando pessoas para mostrar ao povo de Israel e os outros que ele veio morrer numa cruz pelos pecados dos homens perdidos. Mas na cabeça do chefe da sinagoga, ele tinha uma fé completamente distorcida em Deus, mesmo sendo um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Ele estava indignado, sinceramente indignado, porque para ele Jesus não podia curar no sábado. Existem, irmãos, alguns cristãos extremamente radicais, né? Por exemplo, que se indignam com algumas coisas. Nós temos igrejas que você não pode ter nenhum tipo de instrumento, canta só a capela, porque o instrumento é pecado. Por quê? Aí eu vou dar um argumento, à noite vamos falar um pouco desse argumento. Porque quem criou o instrumento de sopro e a harpa foi um descendente de Lameque, descendente de Caim. Não foi da geração escolhida, foi da geração perdida. Será que esse argumento é válido para hoje? Se for, não podemos mais tocar. Talvez só cantar. Já pensou? É óbvio que está errado, certo? Óbvio que está errado, mas isso é só para os irmãos entenderem como, às vezes, se exagera em certos ensinos da Escritura, onde a Bíblia não está dizendo isso. E temos que ter muito cuidado. Temos que ler a Escritura e ter muito cuidado, porque senão vamos atar fardos pesados demais nos outros e que talvez nem nós mesmos consigamos carregar. Irmãos, temos que seguir a Escritura, por isso lê-la, não é verdade? E o objetivo de pregar o Evangelho de Lucas, e talvez até a volta de Jesus, vamos estar pregando os 4 Evangelhos, né? Lucas, nós acho que começamos em 2015 e já estamos em 2019, e ainda chegamos, passamos da metade, né? Mas ainda tem muita coisa, porque nos Evangelhos nós percebemos o que Jesus quer de nós, o que Jesus quer da igreja, como Jesus viveu, e Jesus nunca errou, nunca pecou, ele é um modelo de como nós devemos viver, e temos que estar sempre focado na leitura dos evangelhos com relação a isso. O ensino persistente de Jesus contra o legalismo do sábado. Essa é a primeira reflexão nesse texto. A segunda, Jesus usou os mesmos argumentos, o mesmo argumento da comparação do amor. É o argumento para você fazer algo no sábado que pode ajudar alguém. O que é que eu devo fazer no sábado? Você é livre para se santificar, adorar a Deus, descansar e amar o seu irmão no sábado. No nosso caso, o domingo. Volte para Lucas 14, verso 1. Lucas 14, verso 1, diz assim: Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa, já lemos o 1, já lemos o 2, não vamos ler de novo porque vai ficar repetitivo, vamos ler o 5 e o 6. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Ou seja, a ideia da comparação do amor. Caiu um boi, era normal eles irem lá tirar o boi do buraco. Por quê? Porque eu amo o meu boi. Até porque se ele morrer eu vou ter um grande prejuízo, né? Isso é um trabalho? Não é um trabalho. Não era considerado trabalho, entende? Um filho caiu lá, vou retirá-lo. Isso não é considerado trabalho. Eu o amo da mesma forma. Por que curar uma pessoa seria um trabalho? Pelo contrário, uma atitude de amor. Este mesmo argumento Jesus usa lá em Lucas 6, verso 9, que é o outro texto sobre a cura no sábado. Olha Lucas 6, verso 9. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Veja que Jesus ele ensina fazendo perguntas.
Ele não impõe, embora ele saiba a verdade, mas porque ele quer que as pessoas reflitam sobre a verdade. Nós não podemos obrigar ninguém a crer na Bíblia. Nós não podemos obrigar ninguém a aceitar o ensino bíblico. Nós devemos fazer com que as pessoas reflitam que o ensino da Escritura traz vida, traz paz, traz alegria e, obviamente, salvação. E Jesus dizia, salvar a vida ou deixá-la perecer. Eu vou deixar uma pessoa perecer no sábado? Só porque vocês criaram esta doutrina errada? Olha o verso 10, Lucas 6:10. E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Jesus curou aquele homem. Da mesma forma, o mesmo argumento é usado em Lucas 13, verso 15. Que argumento? O argumento do amor, o argumento da comparação pelo amor. Olha Lucas 13, verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Jesus chama isso de hipocrisia. Você cuida do seu animal no sábado, mas uma mulher que está sofrendo há 18 anos, ela não pode ser cuidada. Isso é um absurdo. Então, irmãos, aplicando isso para o nosso domingo, isso não quer dizer que no domingo nós vamos ficar deitados na cama ou na rede o tempo todo, não é isso. Não quer dizer que no domingo você vai ficar só orando e ouvindo a Bíblia dentro da igreja o tempo todo, também não é isso. Mas você vai adorar a Deus, vai se santificar, e se houver oportunidade, certamente vai amar os seus irmãos, ajudar aqueles que precisam. Não é pecado ir no hospital, levar alguém no hospital ou prestar auxílio a alguém. No entanto, é pecado trabalhar no dia do domingo. Aí é pecado. É pecado fazer a sua obra laboral e servil neste dia que é dedicado ao Senhor, salvo raras exceções. Tem exceção? Vão acontecer, obviamente, exceções. Nós vivemos debaixo do princípio do dia do Senhor. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Como era na lei de Moisés? Quebrou o sábado, pena de morte. Então, na igreja não é assim, obviamente. Então, haverão exceções. No entanto, temos que ter um dia para Deus. Se, digamos, acabou que você tem duas opções. Tem questões éticas complexas sobre isso. Você tem duas opções aqui, né? Ou você sustenta sua família, ou você trabalha no domingo. Você não pode trabalhar nem outro dia na semana. O único emprego que apareceu foi para trabalhar no domingo. E aí, o que fazer? Alguns vão dizer, não, eu vou confiar no Senhor. Ok. E se eu trabalhasse no domingo, seria um erro? Não. Se você tivesse outro dia para o Senhor. Você dedicaria outro dia seu a Deus. Poderia ser no culto de oração, por exemplo, na quarta-feira. Poderia ser em outro momento de culto, talvez no sábado, as igrejas têm culto no sábado. Você dedicaria aquele dia, é o meu dia para Deus. Eu vou me dedicar ao estudo da palavra, à adoração ao Senhor. Agora, se eu trabalho no domingo porque é a minha função, por alguma razão, e os outros dias eu trabalho também, todos, e eu trabalho de 7 a 7, e eu não tenho dia para Deus? Aí é um problema. Aí não tem como. Aí você está realmente violando esse princípio do sábado. O mesmo argumento da comparação do amor é o que nós devemos usar nas nossas vidas para entender o que devemos fazer no dia do Senhor. E por fim, uma última reflexão bem rápida: o sábado é para adorar a Deus, não para justificar o homem. Essa é a segunda reflexão que está implicada em tudo que Jesus falou aqui. O sábado não é para sermos salvos. Existe uma seita chamada Adventismo do Sétimo Dia. Cada vez mais eles se parecem com os crentes. Cada vez mais. Eles ficam muito parecidos com os crentes. No entanto, eles entendem que tem a profetisa deles, que escreveu a palavra de Deus, que não está aqui na Bíblia, e também que se você não guarda o dia do sábado, você não pode chegar à salvação. Sábado mesmo, né? O dia de ontem, você não pode chegar à salvação. E evangelizando alguns adventistas do sétimo dia, eu percebi, fui atrás dos escritos deles, e é verdade, é que a marca da besta é o domingo. As igrejas que adoram no domingo são as igrejas da besta.
Aí nesse dia eu fiquei chocado, eu nunca tinha visto isso, faz anos. Aí eu perguntei para aquele a quem eu estava evangelizando: então você quer dizer que a minha igreja é uma igreja da besta e que eu sou um pastor do diabo? Aí ele ficou calado. Não tinha mais nem o que dizer. Eu disse: pois Deus abençoe, até breve. Era uma família que estava indo para a nossa igreja em Juazeiro, indo bem, de repente, voltou para o adventismo. Aí, como entender? Então temos que ter cuidado com estas seitas que se parecem muito com a Bíblia, no entanto, nos seus fundamentos não são. Alguns textos no Novo Testamento nos orientam como deve ser a nossa adoração em relação a esse princípio do dia do descanso. Olha Atos 2,46. Atos 2,46. Atos 2,46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Diariamente. O culto na igreja, quando ela foi inaugurada, era todo dia. Era todo dia. Não tinha o dia do domingo para o culto. Era o dia todo dia. O dia todo não, mas todo dia da semana havia adoração a Deus. Com o tempo, obviamente, a igreja foi se adaptando à sua realidade. E aí eles destacaram um dia para ser o culto principal, que é o primeiro dia da semana. Também por conta da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? Lá em Lucas 24:1 diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Então Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, para o cristão, esse ficou sendo o dia do culto. Olha Atos capítulo 20, verso 7. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, a ceia, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Eu queria até usar esse texto como um fundamento para a mensagem demorar um pouco mais nos domingos à noite. Já pensou? Mas a ideia aqui, primeiro dia da semana, isso é já em Atos 20, então Paulo já era um missionário, já tinha feito 3 viagens missionárias, tudo. Então aqui nós percebemos que ficou costume na igreja, não ficou lei, entenda, não ficou uma lei, mas ficou um costume na igreja, as primeiras igrejas, ter o domingo, o primeiro dia da semana, como dia de culto a Deus, certo? E, obviamente, a mensagem demorou porque Paulo ia embora e não ia ver mais aqueles irmãos, né? Obviamente, não era toda vez que era até meia-noite. E 1 Coríntios 16, verso 2, olha aí, 1 Coríntios 16, verso 2, diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então a ideia aqui era fazer coleta para ajudar os irmãos carentes da Judeia. Paulo mandou isso na carta e disse: façam as coletas e juntem tudo e deixe lá, para que no primeiro dia da semana, no dia do culto, eu vou lá e pego. Então a ideia é que todo primeiro dia da semana havia culto a Deus. Então saiu do sábado e foi para o primeiro dia da semana. Não há uma ordem que diga que tem que ser no primeiro dia da semana, mas é o costume das igrejas do Novo Testamento aqui. Jesus persistiu no ensino da verdade sobre o sábado. O ensino persistente de Jesus era contra o legalismo do sábado. O mesmo argumento da comparação do amor Jesus usou toda vez que curava alguém ou fazia um milagre ou alguma coisa no sábado. Jesus não fazia uma obra servil, um trabalho, mas coisas lícitas no sábado, o que era permitido. E o sábado é para adorar a Deus, não para justificar o homem. Perceba isso. Nós usamos o domingo para adorar a Deus. Mais uma vez, se você, por alguma razão, tem uma atividade servil no domingo, você tira um dia na semana para ser o dia do Senhor. Você guarda o princípio, você não guarda o dia. Entende? Agora, qual é o pecado? Eu não tiro nenhum dia para o Senhor. Entende? Porque nós, por exemplo, temos pessoas que trabalham em turnos, né? 24 por
Acho que é 12 por 36, né? Alguns trabalham plantão de 24 e folga 2, 3, 4 dias, né? Eu ouvi de um policial lá no interior que ele trabalha um dia na semana. 24 horas direto. E folga a semana toda? Ah, beleza. Um trabalho desse, né? Então, aí, e se cair no domingo? Não, aí tudo bem, caiu no domingo, ele não foi para a igreja naquele domingo. No entanto, ele tira um dia na semana para ser o quê? O dia do Senhor dele, onde ele vai dedicar a Deus, vai procurar cultuar a Deus, e se tiver culto na igreja, vai na igreja naquele dia. Ou tenta trocar os turnos ou plantões e ver como faz. O fato é que nós somos muito livres para exercer essa doutrina do dia do Senhor. E por causa dessa liberdade, acabamos não usando esse dia da forma correta para adorar a Deus. Por fim, eu queria trazer uma aplicação secundária que eu achei fantástico. Jesus não é a tônica do texto, mas está lá no texto. Jesus ele foi perseguido pelos fariseus, mas várias vezes ele fez refeição na casa dos fariseus. Percebe isso? E ele não foi desagradar o fariseu, ele foi ensinar a Escritura. Irmãos, nós temos que estar na casa daqueles que nos afrontam, daqueles que nos maltratam, daqueles que são nossos inimigos. Nós devemos ir lá levar a palavra da revelação de Deus, a palavra da Escritura. Jesus não guardou mágoa, Jesus não levou para o lado pessoal, porque Jesus sabia que os fariseus estavam perdidos também. Só que eles eram os mais perdidos dos perdidos, porque eles eram os perdidos que achavam que eram santos e que estavam salvos, e eram os piores. Jesus foi lá na casa deles. Jesus se convidava para ir na casa dos publicanos, dos pecadores e dos fariseus, para falar da mensagem do Senhor para eles. Nós levamos muito para o lado emocional e o lado afetivo as pessoas que nos maltratam. E nós criamos uma barreira, não queremos mais saber. Não é assim, irmão. O cristão tem que seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Se alguém nos maltratou, está difícil, ore, peça perdão a Deus, busque ao Senhor, trabalhe o seu coração, oração, lendo Bíblia, conversando com irmãos que você confia sobre isso, e quando você estiver relativamente bem preparado, porque nunca ninguém está bem preparado, você ora a Deus, e você ou convida para sua casa, ou você se convida, né, que é uma coisa, né, bem ousada, você se convida para ir lá na casa do irmão, se é um irmão ou se é uma pessoa, pode ser do seu trabalho, pode ser da sua família, e aí você vai lá falar da palavra do Senhor Jesus. Já pensou? Foi isso que Jesus fez. Às vezes a gente vê, o foco era o ensino do sábado, mas ele foi lá na casa do fariseu. Jesus podia dizer, não quero ser do fariseu, os fariseus só me criticam, só vão atrás de mim para me destruir, e realmente eles fizeram um movimento contra Jesus, e influenciaram na morte de Jesus, junto com os sacerdotes. No entanto, Jesus foi lá. Esse tipo de amor é que nós devemos ter para com aqueles ou que não gostam de nós, ou que nos maltratam, ou que nos perseguem, né? Que Jesus nos abençoe, Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos assim. Pois vamos orar e pedir as bênçãos do Senhor. Pai amado, só temos que te agradecer porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem feito grandes coisas, ó Pai, nas nossas vidas, apesar das nossas falhas e pecados. Pai amado, nos ajuda a vivermos segundo o princípio correto da Tua Escritura, o princípio do sábado, o princípio do descanso, um dia que nós devemos tirar para Te adorar honestamente, sinceramente, dedicar a Ti esse dia, um dia de descanso também das nossas atividades de trabalho, atividades laborais, um dia, Senhor Deus, para estarmos com a Tua igreja, um dia para estarmos Te servindo de uma maneira mais intensa. Ajuda-nos a ter essa mentalidade, a termos esse entendimento, a obedecer a Tua palavra, porque realmente ela traz alegria e felicidade para todos nós. Tudo isso, ó Pai, nós Te pedimos, e pedimos também que o Senhor nos dê a mesma atitude que esteve em Jesus, quando ele foi ali atrás dos fariseus para levar o ensino correto da Escritura. Capacita-nos, ainda estamos muito longe, certamente, do que é o Senhor Jesus Cristo, mas Ele é o nosso modelo e te pedimos que o Senhor nos fortaleça para sermos assim. Essa é a nossa oração, nosso pedido, ó Pai, no nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém.